paz não há na terra. Irmãos, bom dia, boa Bom noite, dia. paz esteja com todos. Amém. Vamos dar início, este momento de culto ao Senhor, Amém. Gálatas 2:20 diz assim: portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, e aqui ele está neste início ainda explicando aquilo que aconteceu na sua vida, uma conversão, como que Deus o chamou, como que Deus se revelou a ele e como que isso fez uma total diferença na vida dele, porque ele até então confiava na carne, como ele mesmo diz. E quando eu digo na carne, ele confiava na lei, ele confiava nos seus méritos, ele confiava nos seus títulos, ele confiava naquilo que ele tinha adquirido. Ora, ou seja, por questão de nascimento, por ser um cidadão hebreu da tribo de Benjamim, e também por aquilo que ele veio adquirir, como um sábio mestre em Israel, como um perseguidor da igreja. E isso tudo cai por terra quando ele conhece quem Cristo é. E agora ele está fazendo essa declaração, que também deve ser a nossa declaração. Nós que cremos no Evangelho, nós que cremos na Palavra de Deus, a Bíblia é clara em dizer, em nos ensinar, que o Senhor ele viria e faria morada em nós. Amém? Que nós possamos entender que se Cristo faz morada em nós, se o Espírito Santo nos revela acerca de quem Deus é uma oportunidade da gente também glorificar a Cristo. Seja no nosso momento íntimo, como a Bíblia nos instrui em Mateus 6, em Romanos 12 e em tantas outras passagens, mas também no culto coletivo. A Bíblia diz que ali nos Salmos, uma declaração que nós já repetimos várias vezes, Me alegrei ao poder ouvir, vamos à casa de Deus. E aí nós estamos falando sobre, é claro, nos dias de hoje, essa casa espiritual, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Queria que você pudesse ficar de pé para a gente orar, para a gente dar início a esse momento de culto, orando e entregando ao Senhor esse momento com alegria. Nós vamos louvar, nós vamos ter momento de oração, momento da palavra, isso tudo porque Deus nos permite, e que seja para a glória dele, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, agradecer ao teu santo Filho Jesus Cristo que nos permitiu chegar à tua presença, que nos permite ter relacionamento contigo, e tudo por causa dele. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão nesta manhã, e para aqueles que acompanham em outro horário, que o Senhor também esteja consolando, confortando o coração de cada um deles. Pai, nos limpe, nos purifique, nos santifique, e que possamos entregar a Ti um momento de louvor e adoração sincero, e que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Amém. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas aqui, aquilo que iremos Te oferecer em culto, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo possa nos alimentar, nos instruir, e que nós possamos cumprir este propósito, que é glorificar ao Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor, paz seja com todos. Amém. Bom dia, boa noite, para você que está ouvindo o culto aí, participando, assistindo agora à noite, na sua casa. Nós vamos adorar o Senhor, nós viemos aqui, foi por isso, para prestar culto ao Senhor, e antes de nós adorarmos com as canções, louvarmos o nosso Deus,
É importante dizer que nesse tempo, né, é importante que nós estejamos juntos enquanto corpo de Cristo, né? Não deixar que a gente fique, nós não deixarmos relaxar ou ficarmos tranquilos, né, com a situação de não estarmos reunidos, porque nesse momento nós temos que nos apegar à palavra de Deus, à leitura, né, à oração, estarmos juntos enquanto corpo, amém? Estarmos juntos, fortalecendo. Nós somos corpo de Cristo, em toda face da terra, nós somos parte nós somos parte do corpo de Cristo, então é importante nós estarmos juntos ali reunidos, sempre juntos, amém? Então procure não se dispersar, louve o Senhor, adore o Senhor, e nós vamos declarar que Ele é o leão de Judá, o nosso Deus, Ele já venceu, amém? Tem pessoas que pensam que Deus está guerreando contra o diabo, não, Ele já venceu, e junto com Ele nós somos mais que vencedores, amém? Então vamos declarar essa verdade aqui, e honrar e glorificar o nome do nosso Deus, amém? Aqui pode adorar com suas palmas. Se o júbilo de todos os povos, vocês se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o
maravilhoso, que se entregou por mim, por você, pagou a nossa dívida. vida que é em nós. Por meio dele tudo se formou. Nós te damos louvor nessa manhã, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada por tudo, Senhor. Te adoramos. Ah, igreja amada, adora o Senhor. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Te adoramos, Senhor. Ah, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Continua, Senhor, falando conosco. Através da palavra que vamos ouvir, Senhor, fala aos nossos corações. Ah,
Deus. Igreja, graça e a paz estejam com todos. Vamos nos assentar, só para a gente fazer uma breve reflexão antes de ouvirmos a palavra de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 2, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa junto ao Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele é o sacrifício para o perdão dos pecados, e não apenas para os nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. Amém? E na mesma carta, João escreveu assim no capítulo 5, tá? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de novo, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que os filhos de Deus se amam obedecendo a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Amar a Deus significa amar os seus mandamentos. Amém? Quando nós olhamos para a nossa vida, né, quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de busca pela santidade, quando a gente fala em um contexto mais amplo de vida cristã, nós somos totalmente passivos a pecar todos os dias. Nós vivemos em um mundo mau, um mundo que ama aquilo que Deus odeia. Esse é o nosso mundo, onde todos os preceitos de Deus, para aqueles que não estão em Cristo, são totalmente ignorados. Aquilo que Deus diz para a grande maioria do mundo não tem valor nenhum. E nós estamos dentro dessa cultura, nós estamos inseridos nesse mundo. Mas nós somos chamados, a partir do fato de que nascemos de novo, a viver de forma diferente. João escreveu aqui que sabemos se amamos a Deus, se obedecemos a sua palavra. Isso pode nos fazer refletir, assim, como eu tenho demonstrado o meu amor a Deus em obediência à sua palavra. Como que eu tenho buscado obedecer aquilo que Deus deixou revelado? Como eu tenho buscado fazer aquilo que Ele disse que é a verdade? E que eu abracei essa verdade no meu novo nascimento, e como que eu estou vivendo diante dessas coisas? Como que eu estou vivendo diante dessas verdades únicas e preciosas para a vida cristã? O pecado entra na nossa porta todo dia. A gente não precisa sair de casa, a gente não precisa ligar a televisão, a gente não precisa abrir a janela da nossa casa para a gente pecar. Um simples pensamento, que é algo completamente rápido, que nós não conseguimos medir, já pode nos afastar de Deus, já pode nos colocar em rebelião contra Deus. E quando nós pecamos, a palavra de Deus é muito clara, que nós rompemos com Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, é o que o João escreveu em sua carta. Aquele que peca, aquele que transgride a lei, ele está em desobediência a Deus.
E como que nós afirmamos para todo mundo em versículos, em frases, em rede social, é muito fácil fazer isso, colocar eu amo a Deus, Deus é fiel, Deus é amor e tudo, e se a gente continua a desobedecer o simples mandamento que Ele nos deu? Às vezes a gente não tem muito tempo para refletir sobre essas coisas nas nossas vidas extremamente corridas. Às vezes dentro de casa a gente não consegue parar um tempo para pensar: será se eu estou realmente obedecendo os mandamentos de Deus? O Cristo pegou toda a lei e resumiu em 2 mandamentos que nós não somos capazes de cumprir: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esses 2 a gente não é capaz de cumprir todos os dias. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis. E nós só não somos separados de Deus de uma vez por todas por causa do sangue de Cristo. Por causa que Ele morreu naquela cruz. Nós pecamos como homem e mulher. Nós pecamos como maridos e esposas. Nós pecamos como filhos. Nós pecamos como pais. Nós pecamos como irmãos. Nós pecamos como servos de Deus. E quando nós pecamos é como se nós estivéssemos simplesmente ignorando tudo aquilo que Deus nos instruiu a fazer. Como nós podemos nos intitularmos cristãos se nós não buscamos obedecer ao nosso Mestre todos os dias? Ser um pouco de discípulo, que é o que nós falamos durante essa semana, né, no nosso estudo online, e o que nós vamos falar aqui hoje na mensagem, é obedecer a palavra de Deus, é buscar obediência a todo tempo. E se nós não obedecemos, nós pecamos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos permitiu estar junto ao Pai por causa do teu sangue. E eu queria te convidar a você fechar os seus olhos, desligar um pouco o seu coração e a sua mente, você que nos acompanha nessa transmissão pela internet, que você possa tentar fazer o mesmo da sua casa com a sua família. Reflita um pouco sobre como tem sido a sua vida de obediência a Deus. Se você tem se portado como realmente um discípulo de Cristo, se você está digno de se intitular ser um cristão, se você realmente entende a grandeza que Cristo é, do mestre que Ele é para a sua vida. E isso é um convite a todos nós a repensarmos as nossas ações e clamarmos a Deus perdão e misericórdia, porque nós pecamos, nós somos falhos e nós carecemos da graça dele todos os dias. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graças, Senhor, e te clamamos, Pai, nessa manhã, como igreja do teu Filho Jesus. Aviva o nosso coração, dai-nos um novo viver. Dai-nos, Senhor, alegria em amar e obedecer a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, alegria em olhar para Cristo e desejarmos cada dia mais sermos mais parecidos com Ele, na Sua santidade, no Seu amor, na Sua obediência, porque nós não conseguimos, Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Teu Espírito Santo na nossa vida. Aviva, Senhor, o nosso coração nessa manhã a nos derramar aos Teus pés e perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas negligências diante de Ti. Perdoa, Senhor, todas as vezes que tentamos agir por conta própria e esquecemos que somos totalmente dependentes do Teu amor e da Tua graça. Aviva, Senhor, a Tua igreja a clamar e desejar cada dia mais ser servos uns dos outros, assim como o nosso Mestre nos instruiu
a sermos servos. Nós queremos ser esses servos do Teu reino, Pai. Aviva, Senhor, o nosso coração a desejarmos, a conhecer a Tua glória, o Teu poder, a Tua grandeza revelada pelas Tuas palavras. Aviva-nos, Senhor, a desejarmos cada dia mais nos deleitarmos na Tua Escritura e que dela possamos viver, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a todos que nos escutam. Abençoa, Senhor, a cada família que nos acompanha, e que Teu Espírito Santo possa ser renovo, possa ser luz, possa ser paz, possa ser o consolador que precisamos, porque nós carecemos da Tua graça e do Teu perdão, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Pai. Perdoa os Teus filhos, mas perdoa em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Coisa boa louvar, coisa boa orar, né? Castelo Forte aí foi sugestão de quem? Da Márcia? Sem saber ou depois de saber? Então testificou, né? Você que fala. Amém. Gostaram aí do novo painel? A Márcia falou assim, qual que é o nome disso? Não é painel não, né? Painel. A porta. Jesus diz, eu sou a porta, né? Mas eu sei que vocês sabem do que se trata, né? É uma referência a 1517, né? 31 de outubro, porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses. E a gente quis aí fazer uma adaptação aqui no nosso painel. Irmãos, nós vamos hoje aqui ler Atos, capítulo 8, e hoje eu não vou projetar aqui os versículos, porque eu quero que vocês estejam aí com a Bíblia aberta e também caminhando conosco aqui. Então, de vez em quando a gente, eu vou projetar, às vezes não, vai depender muito do que nós vamos planejar, mas porque às vezes é bom a gente ter o hábito aí de folhear, né? A gente não pode perder aí a prática de saber onde estão os livros, né? E eu sei que nós estamos perdendo, às vezes, por causa do celular que está fazendo isso por nós, né? Mas é bom a gente ter essa vivência aí com a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 8, no versículo 1. Amém? Diz assim: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Amém? Só até aí. Vamos mais uma vez pedir a Deus em oração que nos ajude. Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa para nos transformar, Pai. Ela pode nos consolar, confortar, como também pode, ó Deus, nos exortar, nos levantar, nos instruir. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, neste momento, por meio da pregação da Tua palavra, que haja aprendizado, discernimento, crescimento, confronto, ó Deus, mas que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o livro de Atos, capítulo 8, ele vai tratar para nós uma história
que acontece ainda no calor do que nós lemos no capítulo 7. Houve em Jerusalém um assassinato bastante relevante para a história da igreja, aonde um jovem, de nome Estevão, após ele realizar ali uma defesa maravilhosa da fé, o que nós chamamos no estudo da teologia de apologética, ele fala desde o início até a aparição, morte e ressurreição de Cristo, uma defesa maravilhosa da história bíblica. E o que acontece é que ele é assassinado ali, segundo o costume daquela nação, visto como um herege, alguém que blasfemou contra o nome de Deus. E ele morre aos pés do até então perseguidor da igreja, Saulo, que para nós viria ser conhecido depois como Paulo, o apóstolo. E quando ele está ali morrendo, o que nós temos aqui, o entendimento, a leitura nos apresenta, é que ele contempla a glória de Deus e vê o Filho de Deus, Jesus, à direita do Pai. E não somente isso, conforme o seu mestre, conforme o próprio Jesus fez, ele ao morrer, ao estar ali naquele momento de dor, de sofrimento, de injustiça, com dores, ele ainda pede a Deus que perdoe o pecado daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Isso é algo que somente um coração transformado e regenerado é capaz de fazer, não é verdade? Quando a gente olha a história e nós percebemos que Paulo, que até então aqui conhecido como Saulo, ele se converte depois de algum tempo, ou seja, no capítulo 9 isso vai acontecer, mas isso depois de um tempo, e agora Paulo talvez tenha que viver com esta imagem na sua cabeça, uma imagem porque ele agora, iluminado pelo Espírito de Deus, ele conhece e entende, poxa, o que aquele jovem tinha dito, o que nós fizemos com ele, foi algo errado. E agora ele tem que caminhar e carregar este fardo, um peso de ter feito alguma coisa equivocada. Isso é muito comum também em nossas vidas. Muitos de nós, antes de ter a mente renovada, antes de sermos regenerados, antes de sermos iluminados pela palavra de Deus, nós fizemos talvez muitas coisas erradas. E agora nós chegamos até Jesus com um fardo talvez terrível, pesado. Mas a gente deve lembrar que Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Este convite de Jesus também pode fazer com que a gente pense nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Talvez hoje, já iluminados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, nós vivemos com alguma situação que pode nos trazer um peso na consciência, um pecado. E se você não se perdoou ainda da sua época de ignorância, lá em Hebreus 8:12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Denilson, ele orou aqui e ele falou, ele trouxe uma passagem que quando João escreve à igreja, e ele está falando para nós, ele diz lá em 1 João 2:1, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Amém? Então, assim, o que eu quero que nós introduzamos aqui e entendamos neste momento? Que por causa de Cristo, nós temos tanto o alívio das nossas culpas, dos nossos fardos,
como também da época da ignorância, como também do momento agora iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos começar aqui a caminhar no capítulo 8, entendendo isso, que talvez você caminha com peso, mas a Bíblia vai nos mostrar, nesta história, que uma vez que você compreende a fé, compreende a palavra de Deus, compreende quem Cristo é, você não tem que viver atemorizado, mas tem que viver em paz. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para uma vida em abundância. Amém? Lá no capítulo 8, como nós lemos aí nos 3 primeiros versículos, nós estamos vendo uma morte trágica. Quem já leu o capítulo 7 e vê essa explicação de Estevão, um jovem diácono, cheio da graça, cheio do conhecimento, fica maravilhado com a capacidade que aquele homem tinha e também o amor que ele manifestou mesmo em sua morte. Só que agora, após a sua morte, uma grande perseguição se inicia contra toda a igreja de Cristo. E é interessante perceber que ele diz assim que os discípulos, ou seja, os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. Já os outros seguidores, esses acabaram se dispersando por toda a Judéia e também Samaria. Quando a gente lê isso aqui, é impossível não lembrar aquilo que Jesus havia dito, né? Olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, alguns homens piedosos, a Bíblia diz, ainda com choro, ainda com tristeza, por causa daquilo que Saulo, juntamente com os inimigos, estava fazendo com a igreja, já que Saulo arrastava tanto homens como mulheres para a prisão, por causa da fé, eles estavam lá sepultando Estevão. E o que nós temos deste relato, até então, é que uma situação adversa começa a partir da morte de Estevão. Isso aqui é só a introdução desses 3 primeiros versículos. Mas eu queria que a gente lesse aí do versículo 4 em diante. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Deixa eu pegar minha água aqui. Minha água com gelo. Diz assim: no entanto, versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Amém? E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Olha que interessante, versículo 6. Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Amém? O que nós entendemos de início? Que essa perseguição que faz com que a igreja seja dispersa, de alguma forma, faz com que muitos daqueles cristãos saíssem do conforto. Afinal, nós devemos lembrar que a igreja é militante. Ela é chamada não para uma postura do qual alguns acreditam. Porque eu sou cristão, eu tenho que viver no palco. Porque eu sou cristão, eu tenho que ser o cabeça, eu tenho que viver em paz, em comunhão, com as coisas que eu quero, com muito poder, com muita riqueza. A igreja não foi chamada para ser isso, né? Pelo contrário, mas para que isse e anunciasse o que? O reino de Deus.
apesar da gente saber que os verdadeiros já estavam envolvidos, muitos talvez ali foram tirados dessa condição e obrigados a saírem. E eles fizeram aquilo que exatamente Jesus havia dito que era para ser feito. Eles saem, começam a pregar a palavra, começam a curar, a expulsar demônios, a realizar algumas maravilhas. Abram aí na Bíblia de vocês, no capítulo 16 de Marcos. Amém? Marcos 16, versículo 15. Olha o que diz. É Jesus dizendo isso, tá bom? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o versículo 17. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Nós temos na Bíblia relatos e mais relatos de todas essas palavras que Jesus havia declarado. Mas o que nós temos aqui no capítulo 8 é a testificação disso, e isso através de um servo, que vai aparecer e a história vai nos mostrar aqui neste capítulo 8. O seu nome era Filipe. O que Filipe faz? Ele crê e ele vai seguir, ele vai fazer este propósito. E ele desce justamente para Samaria, um lugar que outrora era visto ali pelos judeus como a escória, um povo sincretista, um povo de falsos ídolos, ou seja, era como se fosse o pior, ou seja, até os gentios tinham mais crédito que os próprios samaritanos para eles. Mas agora, depois do que o próprio Cristo havia feito, ou seja, ido até lá, pregado, mostrado o Evangelho, os seguidores sabem que não é assim. Os seguidores de Jesus sabem que eles devem ir até lá também. E Filipe é um homem que vai até lá, quebrando todas essas barreiras geográficas e também do coração, porque ele sabe que o reino era mais importante. E o que ele faz ao descer até ali, o que a gente entende, é o que Lucas, por exemplo, nos faz entender no versículo 1, é que todos foram até lá, exceto os apóstolos. Não é isso que está aí no versículo 1? Exceto os apóstolos foram dispersos. Ou seja, isso nos deixa, pelo menos com a compreensão, a forma mais clara de entender, que este Filipe que nos é apresentado aqui, não é o Filipe apóstolo, mas o Filipe também conhecido como o evangelista. Amém? Ou seja, do 4 até o versículo 7, o que nós vimos? Um homem cheio da graça de Deus, um bom evangelista que anunciava a verdade, que anunciava a palavra, mas não somente isso. Deus o capacitou e ele ali, cheio do Espírito, realizava sinais e maravilhas, expulsava demônios. As pessoas ficavam maravilhadas e cada vez mais vinham gente interessada na fé por causa do que Filipe estava nos apresentando. Do versículo 8 até o versículo 25, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de sugerir e até estimular, que após o culto, você na sua casa, hoje, amanhã, durante a semana, tivesse essa tarefa. Vai lá, abra a sua Bíblia e lê este capítulo, que é um capítulo fácil de compreensão, e pense sobre o que aconteceu ali.
Pense nisso que foi compartilhado aqui nessa manhã. E olha com o texto, analisando a sua vida, o que você pode aplicar, o que pode mudar. Amém? Os versículos aqui vai nos mostrar o seguinte, que um homem, que Filipe era um homem ali de Deus, reconhecido, respeitado, e que estava cumprindo a vontade de Deus, e tinha alegria e regozijo nisso. De forma que até o David Copperfield, da cidade de Samaria, sabe quem é David Copperfield? É só para os mais antigos, né? Ele já caiu, né? Nossa, me senti velho agora. Quem são os Daveis, né? Não é nem aí o Daveis, o outro vai responder, fala o Mr. M, né? mais velho que o outro ainda. Mas todo dia surge um mágico novo aí. Mas o David Copperfield é um mágico famoso aí para a nossa geração. Mas lá em Samaria também tinha um, e o nome era Simão. Se você ler aí, versículo 9 em diante, vai falar sobre ele. E ele também realizava lá muitas mágicas, as pessoas ficavam maravilhadas, e algumas até chamavam, olha, essa mágica dele é o poder de Deus, né, que se chama o grande poder. As pessoas lá eram sincretistas, tá vendo? Como já foi mencionado aqui. Só que até ele ficou maravilhado com o que Filipe fazia, realizava, e começou a seguir a Filipe. E a Bíblia diz que ele creu e foi lá e se batizou também. O restante dos versículos vai mostrar que Pedro e João, sabendo o que estava acontecendo ali em Samaria, descem até lá e ministram o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam sendo salvas. E o sabichão do David Copperfield, samaritano, Simão, ele vai lá e chega até Pedro e João e fala assim, eu também quero esse poder, quanto que é? Né? Posso pagar quanto por isso? E aí Pedro e João falam assim, olha, se você não se arrepender do que você está pedindo, você vai ser condenado. Você está querendo comprar o que não se pode pagar, o que é dado de graça, você não entendeu nada, se arrepende, né? E eu imagino que as palavras de Pedro tenham sido mais duras do que está escrito aqui, porque o que nós temos de relato é o mágico, então, falando com Pedro, pelo amor de Deus, roga ao Pai por mim, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. A Bíblia não fala o que acontece com este mágico, mas ele seguiu Filipe, se batizou, e depois aqui ele está demonstrando um sentimento de arrependimento. Que Deus tenha transformado o coração dele, que tenha havido realmente arrependimento e que ele tenha sido salvo. Amém? E o final da história é Pedro e João voltando. E eles continuam pregando nos povoados, evangelizando lá os samaritanos. Mas o que isso nos mostra? Que eles foram lá e aprovaram o trabalho de Filipe. Ou seja, era algo que Deus estava realmente à frente. Ou seja, que ele era um homem corajoso e servo do Senhor. Amém? Só até aqui, abrindo um parênteses, pelo menos isso, essa breve introdução da história que eu dei aqui, isso nos deveria fazer refletir. Como cristão, ou seja, olhar para dentro de nós e pensar se nós realmente estamos envolvidos com a obra de Cristo. E se realmente o Espírito Santo está em nós. Amém? Como que a gente pode saber, por exemplo, se uma igreja, se a igreja aqui, se ela tem o Espírito Santo de Deus? Como que a gente sabe disso? Seria por meio de pulos, gritos e manifestações? Né? Arrepios? Como que é? A Bíblia vai nos mostrar algumas direções, várias, mas algumas. Por exemplo, se ela manifesta graça de amar ao próximo, né? Se ela é guiada pela palavra de Deus, se as pessoas são corajosas em pregar e anunciar a Cristo Jesus, se ela luta realmente contra principados e potestades, seja internas ou externas, eu acho que isso tudo vai nos mostrar se a igreja tem ou não o Espírito Santo. E nós devemos, é claro, como a Bíblia diz,
examinar a quem? A nós mesmos. Amém? Porque a igreja, ela não é o templo, né? Ela não é a loja, ela não é as cadeiras, ela não é nem o painel. Elas são as pessoas. E se as pessoas estão sendo transformadas pelo Espírito Santo, então a igreja tem ali o Espírito Santo. Amém? Quando a gente observa agora a vida de Filipe, este evangelista, o que a gente pode compreender? Que ele tinha um trabalho relevante, sabe? O trabalho dele alcançou uma cidade. E conforme nós lemos lá no versículo 6, multidões iam até Filipe para ouvir a palavra de Deus. Afinal, ele tinha lá curas, milagres, né? Ou seja, prodígios. E Cristo estava sendo pregado para aquelas pessoas. Só que, se nós chegarmos até aqui, a gente vai ver que a história não para, ela continua, né? O versículo vai, ou seja, o livro vai ali até o versículo 40. E o que nós temos a partir do versículo 26 é algo que vai nos mostrar que Deus tem muito ainda a realizar através das nossas vidas e em nossas vidas. E o que ele está para fazer aqui é levar Filipe até um caminho deserto que desce ali do sul de Jerusalém para Gaza. Olha só o versículo 26, o que diz? Um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Olha o versículo 27, pelo menos a primeira parte. Ele se levantou e foi. É interessante que Filipe está ali realizando um trabalho numa cidade, um trabalho relevante. Multidões estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo curadas, outras estão sendo libertas. E agora um anjo chega e fala: sai daí. Não é algo que faria a gente se questionar? Nos dias de hoje, pelo princípio do que nós temos e cremos, que relevância quer dizer multidão, que relevância quer dizer ter neste caso, um ministério bem sucedido. Imagina, você está ali, a sua igreja tem 1 milhão de pessoas, e de repente vem uma voz ali, um anjo fala: sai daqui e vai para um lugar deserto. Você vai dizer: isso não é de Deus nunca, né? Isso é o diabo, está amarrado. Só que diferente, o que ele faz é: se levanta e vai. E aí, de repente, a gente poderia se colocar aqui uma seguinte pensamento, reflexão. Às vezes nós não temos que estar em um ambiente de relevância, numa posição de relevância, né? Como muitos às vezes acreditam ou aprenderam que, por exemplo, numa igreja, o que é uma relevância? Numa igreja pequena igual a nossa aqui, a relevância está na frente pregando, ou a relevância está na frente orando, a relevância está cantando. Só que nós entendemos que não há no reino de Deus essa relevância. A relevância que há no reino de Deus é de você ser um servo, um coração disposto a servir ao próximo. Existem diferentes dons, existem diferentes talentos que Deus nos dá, mas todos estes fazem com que a igreja seja completa. Nós temos do lado, aqui na salinha, um mural com vários reformadores. Se você estudar um pouco a vida de cada um deles, e você pode chegar lá com o seu celular, um por culto, antes de ir embora, vai lá e tira a foto lá do QR Code lá e vai te levar para um, e ler sobre a vida de um. No outro domingo, sobre o outro. Você vai ver que cada um tinha uma especialidade, ou tinha uma característica, uma qualidade,
uma relevância. Um Calvino, por exemplo, era um homem que tinha um aprofundamento bíblico gigantesco, em que ao ler, ou seja, um trecho, e a gente consegue ver isso nas institutas, ou até mesmo nos comentários, ele pega um Jesus chorou e faz um livro. Só que nós temos outros homens, ali mesmo, que vai nos mostrar que esse homem talvez não tinha a mesma capacidade de Calvino, mas tinha um fogo no seu coração em ser evangelista, em pregar, em servir, que Calvino não tinha. De forma que um completa o outro, e Deus fez isso porque Ele deixa claro para nós que não é somente um, mas cada um tem as suas qualificações, as suas qualidades. Às vezes, a gente olha ali, chega no final e toma um café, um chá, e não considera que isso é relevante. Isso é muito relevante. Se Deus não tivesse, por exemplo, levantado, colocado no coração da Lúcia, eu vou chegar mais cedo ali, vou preparar um café e tal, ninguém tomaria um café. Isso é um cuidado, um talento tão relevante quanto estar aqui pregando. Isso é o que Deus faz na igreja. E às vezes, na nossa vida íntima com Deus, o Senhor está nos chamando, vai fazer uma tarefa, vai fazer algo, e diferente do se levantou e foi, a gente diz não. Isso tem que estar no nosso coração como reflexão, se nós realmente estamos servindo a Deus ou não. A continuação do versículo 27, ele diz assim: ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, ele estava voltando para casa. O que nós estamos vendo aqui? A história de alguém que pode ter praticamente mudado uma nação inteira. Conforme nós havíamos lido, né? Ou seja, Jesus, eu havia dito aqui no início, Jesus disse: olha, vocês vão ser minha testemunha tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, Samaria e até os confins. Como que os confins vai ser alcançado? E aqui nós estamos vendo a história de um eunuco etíope, um africano, que tinha ido até Jerusalém para adorar e provavelmente, conforme nós vamos ler no relato bíblico, estava voltando para sua casa triste, confuso, porque nós devemos lembrar, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas o estrangeiro não podia entrar no templo, tinha que ficar do lado de fora. Então ele vai até o templo para adorar e tem que adorar, mas do lado de fora. E agora ele está indo embora. Só que nós temos que lembrar que Deus ultrapassa barreiras, tanto geográficas, quanto barreiras do corações e todas as demais fronteiras que há no homem. Aqui fica claro para nós que às vezes o homem acha que busca a Deus, mas quem busca, quem é Deus. Amém? É isso que Deus vai fazer aqui, e nós vamos ler a partir do versículo 28, aonde diz assim: voltava para casa e sentado na sua carruagem, ele lia o profeta Isaías. Olha o que o Espírito Santo diz. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lê? Ele respondeu: como poderei compreender ou entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra.
Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? E aí está o versículo chave. Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. Irmãos, quando a gente compra qualquer coisa, se a gente não estuda ou não conhece muito bem aquilo, você já percebeu que às vezes você usa por muito tempo errado? Isso é em várias coisas. A gente pode comprar uma máquina, essa máquina, essa câmera, por exemplo, eu não sei usar ela toda, eu deixo no automático e gravo e tiro foto. Mas um dia eu parei para ver curso no YouTube sobre ela, falei assim, gente, faz um monte de coisa, só que tem que estudar, e aí eu prefiro às vezes ficar na ignorância de não saber, porque me falta o tempo para estudar, e isso é em tudo. Em tudo, às vezes você usa uma coisa errada porque você não aprendeu, né? Eu estava vendo, por exemplo, o celular lá dos meus meninos, estava lá assim, de repente apaga a tela lá em 10 segundos, acho que esse programou sem querer, sabe a tela quando tira o brilho ali, porque eu estava assim, olha, está usando errado porque não sabe que se for lá em configuração tem como alterar. Na realidade dele, aquilo é assim, é para funcionar daquele jeito. Se nós não entendermos também sobre a palavra de Deus, sobre a fé, às vezes a gente vai continuar vivendo no errado. E é por isso que Deus nos dá a graça de poder, por exemplo, sentar aqui, ouvir, estudar durante a semana, ter os nossos estudos, para a gente crescer. Amém? Quando a gente olha para essa história do eunuco, a gente pode pensar, quantas vezes eu fui o eunuco? Né? Ou quantas vezes alguém tem sido eunuco nas nossas vidas, né? Quantas vezes, mesmo com a Bíblia, mesmo com a palavra de Deus, e eu volto lá no início que eu introduzi aqui com o fardo que às vezes a gente carrega, a gente vive com uma vida sem perdão, sem relacionamento sincero com Deus, sem uma paz, sem alívio, porque nós não compreendemos, porque nós estamos como um eunuco, sem entender. Quantas vezes o eunuco das nossas vidas é o nosso cônjuge, é o nosso filho, o nosso pai, o nosso colega de trabalho, nosso colega da escola, da faculdade, com dúvidas sobre graça, sobre perdão, sobre justificação, sobre amor de Deus. Quantas pessoas compreendem a fé em Cristo somente como Natal, Páscoa, Corpus Christi, né? Ou seja, mas não entende nada de fé, perdão, nada de justificação, nada de santificação. Não entende que o relacionamento com Deus se dá somente por meio de Cristo. Não entende porque isso nunca lhe foi explicado, que isso nunca lhe foi mostrado. Quantas pessoas, infelizmente, creem em horóscopo, creem em mandigas para conquistar emprego, amor, trazer a pessoa de volta em 3 dias. Porque não entenderam a fé, não foi explicado. Talvez elas tenham até a Bíblia, mas como eunuco não compreendem. E isso porque muitas das vezes, ou seja, nós não ouvimos o chamado do Espírito Santo para se juntar à carruagem, para se juntar àquela pessoa. E por mais que o chamado já tenha sido feito. O que Filipe fez, irmãos? Saiu do meio da multidão, saiu do meio da evidência, saiu do meio do sucesso, digamos assim, para ir para o anonimato. Ele foi atrás de uma única pessoa tão amada por Deus quanto as milhões. Está vendo como é que Deus cuida do individual? Ele não é um Deus só de multidões. Muitas pessoas ali ouviam Filipe, né? E quando a gente vê o que eunuco e Filipe vivem, é bem provável que este eunuco também se torna um Filipe, um evangelista em sua nação. E assim se cumpre aquilo que era a vontade de Cristo. Então o evangelho chega ali naquela nação africana, porque é assim que Deus faz, através de um ato, que às vezes é pequeno para nós, mas poderoso para Deus.
o que nós entendemos quando a gente olha e vê o que este eunuco ouviu da parte de Filipe? Primeiro, que ele entendeu o Evangelho, segundo, que ele creu, e segundo, que essa mensagem entrou no coração dele como uma boa nova maravilhosa que o Espírito convenceu. E ele teve essa convicção, pois ele estava ouvindo aquela famosa, lendo, né, aquela famosa passagem de Isaías 53 para nós, onde falava ali sobre Cristo, e a igreja, ou seja, já entendia isso, porém os judeus, aquelas pessoas não. O povo ali de judeu, eles pensavam o seguinte: olha, isso aí deve estar falando da nação, não conseguiam olhar para Cristo, mas quem já tinha o coração ali iluminado, entendia que era sobre o Messias sofredor, e o Cristo crucificado sendo pregado bem diante dos olhos dele, com toda a doutrina, com toda a palavra, e com todos os sacramentos, e é isso com que faz que ele, no versículo 36 em diante, tome uma atitude que é a atitude do discípulo. Olha aí no versículo 36, e prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, o que me impede então de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crer de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não mais o viu. E agora, alegre, ele segue o seu caminho. Mas a gente vai ver que Filipe foi achado em outro lugar, em Azoto, viajando e evangelizando todas as cidades, até ele chegar em Cesareia. Irmãos, nós já vamos terminar. Olha que coisa. Nós temos aqui agora uma história, né, que vai nos mostrar Filipe pregando para aquele eunuco, mostrando, dando compreensão a ele. Ele, quando entende sobre esta condição de servo, de discípulo, o que ele faz é não mais seguir o seu caminho da mesma forma. Há necessário uma parada, porque Filipe provavelmente o ensinou, falou para ele, ou seja, tanto da consequência da fé, tanto quanto a doutrina, o que ele deveria fazer a partir de então, porque este é o papel do discípulo: ensinar, doutrinar, discipular. E o que acontece com o eunuco é que deseja esses princípios. E o sacramento que nós temos, seja o batismo quanto a ceia, ou seja, é algo que agora também lhe foi explicado. E o que ele faz? Eu quero me batizar. Isso é algo que acontece com aquele que tem o seu coração regenerado. Você foi chamado pelo Evangelho, Deus te chamou, Deus iluminou, agora tem algumas obrigações. Não tem a ceia, que é um privilégio para a igreja, para você poder participar, para você poder ter relacionamento ali com Deus, lembrar da morte dele até que ele venha, mas tem também o batismo, que é o sacramento para aqueles que foram chamados. Então, se você é chamado, você já aceitou Jesus no seu coração como o Senhor da sua vida, o batismo é uma ação que você deve fazer. E é o que ele acaba de fazendo. Ele é batizado. Isso é maravilhoso para a gente entender que nós, como cristãos, temos este papel de pregar, de ensinar, de falar para as pessoas: você ainda não nasceu de novo, você não cumpriu toda a justiça. Fala para as pessoas sobre isso. Amém? Lembra elas das ordens de Jesus. Isso é doutrinar, isso é ensinar. E o que ele faz pregando ali para aquela pessoa, para aquele eunuco, né, é algo maravilhoso. Ele estava até então voltando para sua casa sem ter tido um relacionamento, sem ter podido entrar no templo. Só que agora ele está diante da presença de Deus.
que o Evangelho, como nos mostra, o Senhor nos leva até a presença de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Outrora rejeitado, agora permitido. E agora com a mensagem no coração, que é aquilo que a Bíblia diz. Se o seu coração está cheio daquilo, a sua boca vai falar. Por isso nós cremos no eunuco agora evangelista naquela nação. Quando a gente pega o final do versículo 40, mostra que ele continua o seu chamado, que é pregar. E este chamado é o caminho do discípulo, meus irmãos. Você, como um discípulo, tem o chamado de pregar a Cristo, compreender a fé e ser obediente a ela. Nós vamos ver novamente agora esse mesmo Filipe sendo mostrado lá em Atos 21. Olha aí no capítulo 21, no versículo 8. Diz assim: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Lembra que lá foi dito, né, que ele foi para Cesareia? Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que pregavam ou profetizavam, conforme a sua tradução. Não é irônico imaginar que Lucas, agora com Paulo, ele começa o texto falando que este mesmo Saulo outrora perseguia a igreja, consentia com a morte, e agora ele está sendo servido pelo irmão, como o Evangelho nos mostra. Isso é para mostrar para mim e para você como é sobrenatural o poder do perdão de Deus. E foi a mesma coisa que Deus fez conosco. Outrora nós éramos inimigos, matando ao seu filho por causa dos nossos pecados, e agora ele nos recebe em casa. A Bíblia vai nos mostrar que ele tinha 4 filhas que também pregavam. Isso tem algo a nos ensinar também. Para terminar agora de verdade, com reflexão e aplicação, quero falar 4 pontos rápidos, só para a gente poder imaginar, com base em tudo isso que nós lemos aqui no capítulo 8. Primeiro, que o Evangelho é uma ordem, evangelizar é uma ordem, não é uma opção. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, como nós lemos em Marcos, ou seja, isso não é opcional. Se eu faço, eu obedeço. Se eu não faço, eu desobedeço. E se eu não faço, eu estou pecando. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, nós devemos lembrar sempre, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sou um John Piper, eu não tenho uma capacidade de um Paul Washer, ou argumentos e clareza de um Nicodemos, enfim, ou falo do conhecimento como o Denilson conhece aqui. A Bíblia nos mostra e deixa claro que o segredo da pregação nunca foi o pregador, mas é o próprio Deus. É assim que o Evangelho avança, é assim que foi nas Escrituras e é assim que continua sendo até os dias de hoje. Amém? 2, nós caminhamos com Cristo, então nós obedecemos os seus mandamentos. Então, dentre os mandamentos de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, nós temos sacramentos, que são ceia e batismo. A ceia é para aqueles que são da igreja, os que foram lavados e remidos no sangue, que cumprem a sua justiça. Então, como um dever do cristão, o batizar também deve ser realizado. A própria história nos mostra que Jesus cumpriu toda essa justiça. E nós também devemos seguir ela, ensinando ela, falando para ela. Que é um assunto para aquele que não é cristão, chega até ele e fala assim, por que você ainda não se batizou? Eu assim, não, eu me batizei quando era criança, você se lembra? E aí você vai pensar, mas eu não lembro e tal, assim, mas então vamos falar se você se batizou, vamos confirmar esse batismo, né? Quase a aliança.
Mas vocês me entenderam. Nós aqui temos uma posição credo-batista, não divergimos no sentido de guerrear com a opinião, né, ou seja, com a linha pedo-batista, por exemplo, da presbiteriana, mas nós temos que ensinar, e isso pode ser um ponto em que você pode usar como argumento para iniciar uma conversa, até porque isso está escrito. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado. Ah, eu fui batizado, mas você crê? Creio. Crê no quê? E aí também é uma oportunidade, está vendo? Sempre vai ter. 3, pastores e líderes que servem na igreja, seja aqui ou qualquer igreja. A Bíblia diz que aquele que quer governar a igreja deve governar bem a sua própria casa. De forma que isso é uma situação em que a igreja pode nos avaliar. Pode olhar e falar assim: deixa eu ver se você está governando bem a sua casa. De repente você fala assim: mas eu posso olhar isso na vida do pastor, mas mesmo assim eu não consigo tirá-lo. Não, mas você consegue sair, né? E deixar que Deus faça. Então, é papel do pastor, ou seja, governar bem. Eu estou falando isso porque Filipe tinha 4 filhas, e as 4 filhas pregavam como o pai. Isso nos mostra um bom modelo de alguém que educou suas filhas na palavra de Deus e elas seguiram ali o bom procedimento. Existem outras recomendações, está lá em Timóteo e Tito, sobre os líderes. E por fim, nós podemos ser o eunuco de alguém. Ou a gente pode ser o eunuco da nossa própria vida. O fato é que ser o eunuco de alguém ou ser o eunuco da nossa própria vida, como o eunuco que nós vemos na palavra de Deus, o que ele fazia? Ele lia a Bíblia, ele lia Isaías, ou seja, ele lia as Escrituras. Se eu e você não temos hábito de ler a Bíblia, mas a gente se declara crente em Jesus Cristo, eu quero dar uma palavra aqui bem amorosa, bem tranquila para cada um de vocês, que é: toma vergonha na cara e mude isso já. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos ensinar, nos recomendar, nos instruir, nos corrigir. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ser mudados, precisamos aprender, precisamos ter posturas talvez diferentes, precisamos olhar para a palavra e não para o mundo, precisamos olhar para a Tua direção e não para o secularismo. Precisamos, ó Deus, não nos vitimizar, mas entender que nós somos chamados, e como a Bíblia diz, soldados, Pai. Soldados de um grande general, como nós cantamos aqui. O nosso general é Cristo, e nós somos soldados em uma guerra. E sim, Pai, nós precisamos ter posturas mais sérias, posturas mais firmes, sermos mais corajosos, mais desprendidos, como Filipe. Um homem que estava em evidência, mas que obedeceu à Tua voz, porque tinha sensibilidade contigo. E foi até uma única pessoa para servir, para amar, para manifestar graça, para manifestar vida. E aquele homem voltou feliz. Que nós possamos ser assim na vida de algumas pessoas, a começar por nós, a entender a Tua palavra, a Te buscar, a Te servir e a ser luz neste mundo de trevas. É o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos finalizando, né? E toda vez que a gente se reúne, toda vez que a gente se encontra como igreja de Cristo, a gente louva, nós adoramos, nós somos exortados, como nós acabamos de ser pela palavra de Deus,
E nós temos a possibilidade de adorar a Deus com as nossas ofertas, né? A gente sempre fala, a gente sempre ensina, a gente sempre repete aquilo que a Bíblia diz, né? Uma vez eles perguntaram do Lutero por que ele pregava o Evangelho todo dia, e ele falou que o que nós esquecemos dele todos os dias. Então a gente sempre repete que a sua oferta, seu dízimo, seja como você quer tratar, ele sempre deve ser como forma de alegria, nunca como peso na sua vida, nunca como imposição de valor, e nunca você ter pesar em fazer isso. O nosso louvor a Deus é por gratidão, é por espontaneidade, é simplesmente para demonstrar a Ele a nossa gratidão pelo tudo que Ele tem nos dado. E nós estamos vivendo dias difíceis, pessoas perderam seus empregos, né? A gente não sabe como está a situação do país economicamente, como que isso vai ficar, mas todos nós temos motivos para agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que Ele tem suprido a cada casa na sua necessidade. Em Mateus 6, Jesus instrui os discípulos assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas: o que comer, o que beber, o que vestir, onde descansar. E nós somos supridos por Deus por todas essas coisas diariamente. E nós temos um motivo para agradecer a Deus por conta disso. Então, se você se preparou nessa manhã para trazer a sua oferta, traga com o coração aberto, com o coração em alegria, nunca com pesar. Você que nos acompanha pela internet, tem os nossos meios de doações, o site, pode nos procurar, conta bancária, fique à vontade. Mas lembre-se, a sua oferta nunca deve ser um peso, uma obrigação na sua vida. Deus não quer 10, nem 20, nem 30% seu, Ele quer 100% da sua fé e da sua gratidão. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem provido em nossos dias. Obrigado, Pai, pelo alimento na nossa mesa. Obrigado, Pai, pela nossa saúde financeira, que em meio a tantas incertezas, a tantas dúvidas e momentos difíceis que estamos passando, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo tudo que Tu és na nossa vida. E receba, Senhor, nesse momento, a nossa oferta como forma de louvor e como forma de gratidão, nunca como forma de barganha, mas assim pela alegria e pelo prazer de estarmos reunidos na Tua casa. Abençoa, Senhor, a todas as famílias que aqui estão, as famílias que nos escutam e que nos acompanham, e que o Senhor seja o sustento não somente da casa deles, mas que o Senhor seja o sustento da vida de cada um. Escuta, Senhor, a Tua igreja nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz.
e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus tenha abençoado a sua vida neste dia. Amém? Que possamos ter esperanças, né? Esperança, nossa esperança é Cristo. Nossa confiança é Cristo. Amém? Que Deus tenha falado aos seus corações em todos os momentos durante esses poucos minutos que nós tivemos aqui. Que a semana de vocês seja uma bênção, né? Vocês sejam guardados, iluminados pelo Espírito do Senhor. Que as adversidades, né, talvez sejam em nossas vidas como foi a dispersão, que a gente possa também aproveitar a oportunidade, amém? De anunciar a Cristo porque Ele vem, amém? Senhor, nós te agradecemos por este dia, por este domingo do Senhor. Nós cremos que o Senhor é quem nos abençoa, nos guarda e nos ilumina. Pai, como igreja, mais uma vez nós oramos por todos aqueles que acompanharam, ó Deus, este culto, como todos os irmãos que aqui estão. Ó Deus, por aqueles que estão passando por lutas neste momento difícil. Aqueles que precisam e clamam por cura, por milagre, seja na própria vida ou na família, nós te pedimos que o Senhor ajude, que o Senhor entre com a tua providência. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão mais fragilizados, aqueles que estão debilitados, aqueles que lutam, ó Deus, pela própria vida neste momento. Que haja, Deus, milagre da parte do Senhor, como nós lemos no relato bíblico. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe a semana deles e abençoe o nosso retorno, é o que nós pedimos. Amém. a graça do Senhor Jesus.